Cara, tem o anime do Marx, né? Que isso? Que isso, cara? Que é isso? Mandou aqui, ó. Taca a rocha. Porra. Não, cara. Mano, chama. Chama. Tenho certeza que ele vai. Tenho certeza. Que? Para. Não. Gente, vamos assistir isso aqui, por favor. Atenção. A verdadeira história do Pingo. E, pelo que eu tô entendendo, o criador do Pingo era comunista. Vamos lá? Isso aqui tem que. Vamos aumentar a velocidade aqui. 1,25. E isso aqui vamos ter que assistir. Sinto muito. 3, 2, 1. Diz aí, eu tenho certeza que vocês entenderam tudo que esse pinguinzinho falou, mesmo não conhecendo uma palavra sequer que saiu do seu bico. Bom, sejam bem-vindos à Antártida, o continente branco que fica ao polo sul do nosso planeta e que, acreditem, é totalmente feito de massinha de modelar da cor branca. Se tá duvidando, vai lá pra tirar a prova. Local em que existe uma vila de pinguins, que moram em iglus com suas famílias, se comunicam com uma linguagem própria, o pinguinês, e vivem uma utopia social. Que? Ah. Cara, não. Caralho, eu vou acordar meu filho. Mano, Realista? caralho. Não acredito nisso. 4 AD? Meu, vou tentar dar. Pera aí. O Marmota, tira um print disso aqui, por favor, e manda pra mim no na DM, que eu vou transformar em figurinha aqui, tá? Vou transformar em figurinha aqui. Ô galerinha, se vocês tiver sub agora, vamos aproveitar. Estamos dando essa pausinha aqui. Que o Jeff Bezos está bagunçando. E quem puder dar um sub pra galera aqui de presente, aproveitar aí, né? O espírito de fim de ano, o peru de Natal. Vamos lá. Pois é, a série protagonizada pelo pinguim mais famoso dos anos 90, por incrível que pareça, foi criada como uma resposta ao capitalismo desenfreado que a nossa sociedade estava começando a enfrentar ali no finalzinho do século XX. Eu tô simplesmente em choque com isso. E segundo ecologistas da época, poderia resultar na escassez de alimentos e o aquecimento global, e por Simplesmente o criador do Pingo é um ecossocialista, é isso mesmo? O cara é militante da alteração, da mudança climática? Eu tô em choque com isso aqui, pô. consequência, acabaria destruindo regiões como o Polo Sul. Segundo as próprias palavras do criador desse desenho, a escolha de um pinguim cheguei! Para. O meu objetivo com o Pingo foi mostrar que, tanto do nosso mundo quanto do mundo animal, não somos nada sem os outros. E, além de simpático, o uso do pinguim também nos permite falar sobre diversos temas como ecologia, o aquecimento global e a falta de recursos. Em suma, é importante alertar sobre a escassez de alimentos e de humanidade que um mundo que só pensa em economia em tempo integral pode trazer. Meu Deus do céu, eu tô em choque com isso aqui. Precisamente um pinguim rei como protagonista, tinha como objetivo conscientizar as pessoas.
Valeu, comunista com rinite. Muito obrigado pelo sub. Seja bem-vindo aqui agora de forma integral ao canal. E eu tô em choque aqui, tá? Tô em choque. Para questões ambientais. Seria como se ele estivesse dizendo: lutem contra o aquecimento global ou vocês vão acabar matando esses pinguinzinhos fofinhos. E a sua sociedade, que apesar de realmente ter algumas lojas e uns pseudos comércios, na verdade não trabalhava com dinheiro. Ô, Carlos, eu acho que pode alguns minutos só, né? Alguns minutos pode. Alguns segundos, perdão. Mas sim com um sistema de trocas. Reparem bem nesse episódio aqui, onde o personagem central simplesmente vai numa loja trocar uma campanha quebrada por uma nova. E tchau. Não usou dinheiro? É isso mesmo? O pseudo comércio? Isso, ainda segundo o próprio criador, era uma forma de criticar o sistema econômico atual e enaltecer um estilo de vida mais simples. Bom, por essa grande crítica social, Gutmann, um animador alemão, naturalizado na Suíça, que foi um dos nomes responsáveis pela popularização do estilo de animação Claymation, um estilo específico de stop motion, onde os personagens eram totalmente feitos de massinhas, que virou uma febre no mundo dos desenhos animados, ali no finalzinho dos anos 80 e comecinho dos 90. Puta, não me pegava esses desenhos, eu tinha medo, mano. Eu tinha um medaço, assim. Tem o do Tim Burton, um filme, né, que eu odiava, mas o Pingo eu assistia. O Pingo eu assistia bastante. Porém, por ironia do destino, o tiro do nosso Otmar acabou saindo pela culatra. O desenho que ele criou acabou se tornando uma grande febre comercial, principalmente devido às emissoras de TV que os transmitiam, e fortaleceu ainda mais o consumismo ou o capitalismo voltado para crianças. E segundo uma mulher chamada Marianne Bus, uma das amigas / colega de profissão do nosso animador meio comunista, infelizmente ele morreu muito triste ao ver que a sua série estava sendo usada como um produto de marketing infantil. Pois é, pra quem não sabe, o Otmar... Caralho, F aí, ó, chat. Que triste, mano. Otmar Gutmann faleceu em 1993 devido a um ataque cardíaco, e ele morreu justamente durante a produção do seu desenho animado. Desenho animado esse que, vale lembrar, ganhou novos episódios de 1990 até o ano 2000. Ou seja, mesmo após a sua morte, a série continuou sendo produzida, ganhando inclusive algumas continuações, feitas por outras produtoras. Para, Pingo 2 existe? Se tiver Pingo 2 aqui, eu caio pra trás. E até mesmo um reboot japonês, o que foi, digamos... O anime do Pingo. O anime do Pingo vai ter dinheiro. Uma faca de dois gumes, pois apesar da estética do desenho ter se mantida, a sua essência foi bem destruída. De certa forma, as séries posteriores seguiram por um caminho diferente que o nosso Otmar estabeleceu quando definiu o conceito do seu pinguim protagonista, do seu Hugo. Ok. Caralho. Hugo? Hugo não era o joguinho lá do telefone? É da época de vocês ou não? E eu sei que vocês estavam esperando eu falar Pingo, mas por incrível que pareça, originalmente esse personagem tinha um outro título. E nesse vídeo a gente vai falar melhor sobre essa versão original, além de estabelecermos uma ordem cronológica para a criação e desenvolvimento desse desenho incrível, que é definitivamente um clássico para nós, geração dos anos 90, graças à sua exibição pela TV Cultura. E eu também quero te mostrar o episódio proibido desse desenho. Caralho, peraí. Onde a gente tá entrando? A gente tá entrando num caminho meio complexo aqui. O episódio que assustou tantas crianças depois da sua exibição original que acabou sendo banido em mais de 80 países. Meu Deus. Meu Deus. Que é isso, cara? É, mano. Tem um Pingo original e o Pingo Shippuden. Então, afine o seu pinguinês aí, porque a partir de agora eu só vou falar nessa língua.
Bom, pessoal, antes de tudo, eu quero falar que apesar do tom militante que eu pintei pro desenho no começo do vídeo, o Pingo não tinha nada de politicamente correto. A série não estava preocupada de Mano, eu não lembro disso, sério. Eu não lembro disso, não. forma nenhuma em ser didática ou passar alguma lição de moral, como são os desenhos pré-escolares de hoje em dia. O protagonista era realmente uma criança raiz, e que tinha sim muitos defeitos, como fazer travessuras com os pais e vizinhos, ou se O pai do Pingo descia a lenha nele, velho. O chicote estralava. recusar a comer na mesa de jantar. E na maioria dos episódios ele não aprendia nenhuma lição com isso. Isso acontece porque o seu criador não queria fazer um desenho pedagógico. Ele queria que o Pingo fosse uma criança normal, assim como ele foi na sua infância, e que as histórias não fossem focadas em necessariamente ensinar alguma coisa, mas sim que fosse mostrado o cotidiano de uma pessoa comum do final do século XX para que todas as crianças pudessem se identificar com o protagonista. Inclusive, Pedagogia histórico-crítica sendo aplicada ali, na escolinha. esse foi o motivo da criação de uma língua diferente, o pinguinês, que é bom falar, não foi baseada em nenhuma outra que existe. Aliás, os bastidores sobre a língua original desse desenho é super interessante, mas calma que logo a gente fala mais sobre isso. Antes, eu acho legal a gente comentar sobre a própria história do Otmar Gutmann, o gênio por trás desse desenho e um dos grandes responsáveis pela popularização da arte do stop motion, e que, infelizmente, não teve tanto reconhecimento assim em vida. Bom, nosso animador nasceu na Alemanha, mais precisamente nos anos 30, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, e foi justamente por causa dela que sua família acabou se mudando para a Suíça. Não existem tantas informações assim disponíveis sobre a sua biografia, mas, pelo que eu pesquisei, ele começou a se interessar por essa área dos desenhos animados lá para os anos 60, onde, por vontade própria, ele começou a participar como ajudante na produção de algumas animações. Animações que eu digo são comerciais para TV ou então curta-metragens feitos para premiações ou concursos. Só que vale frisar que todas as fontes que eu comentei diziam que ele era um entusiasta da área. Ele não era alguém com formação ou um verdadeiro profissional. Bom, e foi nesse período aí que ele aprendeu e se aperfeiçoou nas técnicas de stop motion. Eu acho que o pai do Pingo se chama pai. E a mãe do Pingo se chama mãe. E Claymation. Então, nessa hora eu acho legal a gente fazer uma pausa na história dele para poder falar especificamente sobre essas técnicas, porque conhecê-las vai ser essencial pra gente entender melhor a produção do nosso Pingo. Bom, eu acho que todo mundo aqui conhece o stop Esse aí, ó. Esse aí eu tinha um medo do caralho. Tinha um medo do caralho de assistir isso. motion, né? Olha essa parada aqui, irmão. O cara todo esticado. Outro aqui achatado. São aquelas produções tipo Estranho Mundo de Jack que são feitos com bonequinhos e maquetes, e a animação na verdade é uma sequência de fotos colocadas em sequência. Então, o Claymation é tipo uma variação dessa técnica, mas dessa vez com cenários e personagens feitos com massinhas de modelar. Portanto, teoricamente, é um tipo de animação mais simples, uma vez que as massinhas são moldáveis, então dá pra mudar as posturas e posições dos personagens de uma foto pra outra sem precisar trocar o boneco. Mas enfim, e foi com essa técnica aí que ele criou alguns curtas próprios nos anos 70, como esse aqui, que é o seu desenho mais antigo que eu consegui encontrar algum registro. E aparentemente ele ficou tão profissional nesse tipo de produção que acabou sendo contratado para animar os personagens para um programa de televisão. Ele participou da produção de uma série chamada Lucy a Terrível, um seriado lançado em 1984 que era meio um híbrido de live action com desenho stop motion, onde inclusive o nosso Otmar pôde demonstrar para o mundo como uma animação no estilo Claymation, a técnica que ele melhor se especializou, podia ficar tão boa quanto qualquer outro stop motion comum. E graças ao seu excelente trabalho nessa série, alguns colegas seus o aconselharam a criar uma animação própria, até para servir como Obrigado pelo clipe aí. para empresas ou emissoras de TV. E foi aí que ele criou esse desenho bizarro aqui, que não era nada mais que uma demonstração de como vários tipos de personagens diferentes se moviam com a sua técnica. Era meio como um amontoado de desenhos bem curtos, apenas para mostrar como ficariam animais, humanos e outras criaturas desconhecidas animadas no estilo do Claymation. E dentre essas demonstrações, estava uma animaçãozinha bem curta, de 30 segundos, mostrando um pinguinzinho. portfólio. No caso, é o Hugo, que a gente comentou lá no começo do vídeo. Como vocês viram, a versão original do Pingo, na verdade só foi um videozinho que o Otmar fez para demonstrar o que ele sabia fazer. Mas, apesar de ter sido feito de uma forma bem despretensiosa, acabou gerando o interesse de uma produtora que trabalhava com a distribuição de séries e desenhos para TV. E é aí que entra na história a SFDRS, uma empresa suíça que pediu para o nosso animador desenvolver mais o conceito da animação do pinguim para transformar em um programa próprio para televisão. E assim, em 1986, foi produzido o episódio piloto que definiu... Para, é isso mesmo? Pingáfica e Pingáfico? O nome dos pais deles
Você tá inventando. Não é possível. Conceito do que viria a ser o nosso Pingo. Episódio esse que tinha uma animação um pouco mais simples do que a versão que nós vimos na TV e não tinha nenhum tipo de diálogo, nem mesmo pinguinês, que nessa época nem sonhava em existir. E para fazer os sons que o protagonista emitia, o Otmar utilizou uma espécie de apito chamado kazoo. Ai, esse apitinho era muito bom, velho. Ele ficava puto, ele mandava um fã, fã. Mano, será que tem DLC do Pingo? Uns bagulho diferente? Bom, é claro que esse piloto foi aprovado e a SF-DRS encomendou uma série completa, mas com a condição de que o desenho não se chamasse Hugo, mas que tivesse um título que fosse um pouco mais fácil das crianças associarem ao nome de um pinguim, e fazendo uma espécie de fusão do Pin de pinguim, ou Pingvin em sueco, com o nome Gu de Hugo, surgiu o título Pingo, e a partir de então o seu desenvolvimento começou a ser planejado. Como a gente comentou, o Otmar queria que seu desenho fosse universal, que qualquer criança de qualquer lugar e qualquer língua pudesse entender a história. Os pais do Pingo é o Vladimir e a Nadejda. Por completo. E isso Ai, só seria caralho. possível se os bichinhos não falassem, ou então se tivessem a sua própria língua, uma diferente de todas as outras que existem. E é aí que a história do nosso animador se cruza com a de um dublador, que ao meu ver é a segunda peça central na construção desse desenho. Bom, esse cara aqui é o Carlo Bonomi, um dublador italiano que por muito tempo não teve muito destaque. Pra você ter uma ideia, até os anos 60, mais ou menos, ele só era contratado pra fazer aqueles vozerais que aparecem nos fundos dos filmes. E nunca teve realmente uma oportunidade de dublar um personagem de verdade. Coitado. Só que por ele conseguir fazer tão bem ruídos com a boca, ele acabou sendo convidado para dar voz a um desenho animado europeu chamado A Linha, que fez muito sucesso no mundo todo durante as décadas de 70 e 80. Nesse desenho, assim como o Pingo, o personagem central não falava, e apenas murmurava ou emitia resmungos numa língua desconhecida. E o Otmar achava tão genial essa ideia de uma fala que ninguém entendia o significado, mas ao mesmo tempo compreendia tudo que era dito, que não pensou em nenhum outro nome na hora de escalar alguém para fazer as vozes dos seus pinguins. E sim, o Carlo Bonomi fez as vozes de todos os personagens da série clássica do Pingo, até mesmo as vozes femininas. E foi ele, inclusive, que Porra. Ai, meu Deus. Tipo, o maior talento do cara é não falar. É só ficar. Mano, o cara dubla ruído. Ai. Ai, meu Deus, vocês me fodem. É, parece o Sérgio Moro. Exato, cara. Mano, será que o Sérgio Moro é o Pingo? O dublador dele? O terror dos fonoaudiólogos. criou o pinguinês, que apesar de não ser propriamente uma língua, sempre tinha algumas palavras que se repetiam, como nut-nut, que o pingo fazia ao transformar o seu bico numa espécie de corneta. Para. Nut, que o pingo fazia ao transformar o seu bico numa espécie de corneta. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Mas enfim, e com a questão dos diálogos resolvida, se iniciou então a produção do desenho, que ocorreu nessa casa aqui, localizada em Ruscon, Suíça, que com o tempo acabou se tornando uma empresa chamada Pingu Studios, local esse que concentrou a produção da série entre 1986 até o ano 2000. Pra você ter uma ideia de como a produção de Pingu era trabalhosa, olhem aqui o tanto de bonequinhos que eram feitos para Meu cada Deus. episódio, todos com bases de isopor e modelados em massinhas, que inclusive eram reaproveitados e não descartados, e por isso as prateleiras sempre eram cheias de Ah, mas pinguins, também várias imagina. expressões faciais. Tem que fazer um pra cada. Sei lá, cada episódio ficar mexendo. Também existiam centenas de cabecinhas diferentes, para eles irem trocando de uma cena para outra. Ou seja, foi trabalho para um caramba. Não é à toa que a produção, apesar de ter começado em 1986, só foi estrear na TV no ano de 1990. Caralho. E o resultado é óbvio que ficou muito bom. A série se tornou rapidamente muito popular e literalmente ganhou o mundo. Ao todo, foram mais de 100 países que transmitiram Pingo, sem precisar fazer nenhuma dublagem ou tradução. Ou seja, o objetivo do seu criador tinha sido atingido. Só que no auge do sucesso, infelizmente o nosso Otmar veio a falecer.
Pois é, e o mais triste é que ele morreu antes mesmo de ver o seu desenho premiado como o melhor programa de TV pela Prix Swallow, a premiação que é considerada o Oscar da produção audiovisual da Suíça. F pro Com a morte camarada do aí. seu líder, o restante da equipe da Pingo Studio se viu numa encruzilhada: encerrar a produção ou continuar em forma de legado. E a opção escolhida foi a segunda, o que foi bom por um lado, uma vez que o desenho sobreviveu na TV até os anos 2000, porém foi ruim por outro, porque obviamente por se concentrar em apenas uma série, a companhia acabou entrando em colapso e faliu quando o desenho foi cancelado. E foi Tá aí, ó. O desenho criticando o capitalismo e o capitalismo sendo responsável pela destruição do estúdio, cara. aí que o Pingo foi comprado por uma empresa de desenhos da Mattel, chamada Hit Entertainment, que é responsável por séries como Thomas e seus Amigos e Bob o Construtor, Puta merda. e que até tentou dar uma sobrevida pro nosso pinguinzinho. Porém, eles acabaram se caracterizando um pouquinho Descaracterizando um pouquinho. O Pingo, sei lá, dono de um banco. a proposta da obra original, e talvez por isso esse revival não tenha ido muito adiante. Para começar, eles simplesmente acharam que o Carlo Bonomi estava velho demais para dublar, e contrataram outros 2 dubladores novatos para Canalhas. Canalhas, canalhas, canalhas. que imitassem o seu pinguinês. E depois houve uma mudança na personalidade do próprio Pingo, que acabou ficando um pouco mais responsável e maduro, se preocupando mais em fazer tarefas de casa e ajudar a sua irmã, que vale lembrar, não era bem a ideia que o Otmar tinha para o seu personagem. É bom destacar que ele queria que o Pingo fosse uma criança mais natural e menos politicamente correta. E com tantas controvérsias por trás, não é à toa que essa tentativa de continuação só durou 3 anos. E em 2006, o desenho foi definitivamente cancelado. É bom falar que a Hit Entertainment tentou fazer uma série o mais fiel possível à original, mesmo com algumas mudanças. Inclusive, eles tiveram cuidado de usar os mesmos modelos de massinha que o Otmar utilizou lá na década de 90, porém dava sim pra notar que o desenho estava diferente. Mas enfim, só que o seu cancelamento no ocidente não significou o final definitivo do Pingo, pois, curiosamente, Shippuden. esse desenho fez muito sucesso, Pingo e eu até Shippuden. arrisco em dizer que maior que em seu próprio país de origem, lá na Terra do Sol Nascente, ao ponto de que em 2017, um estúdio de animação japonês se interessou em comprar os direitos do programa, Puta, para vai fazer ser uma versão foda. própria para passar na TV. Pingo vai soltar Kamehameha nos bagulho. Vai virar Super Pingo. E assim nasceu o Pingo na Cidade, que dessa vez foi feito Ele saiu voando? para fazer uma versão própria Ele para saiu passar na voando no TV. carro? E assim nasceu o Pingo na Cidade, que dessa vez foi feito em computação gráfica e não stop motion. A história também ganhou algumas mudanças, como a inclusão de uma espécie de centro comercial lá na Vila dos Pinguins. Aí é foda, né, família? Aí é foda, hein? Porra. Onde o Pingo, inclusive, chegava a desempenhar algumas funções em alguns capítulos, como cozinheiro ou maquinista de trem. Caralho, os caras tacando ideologia liberal no bagulho. Que, como vocês sabem, não era bem a visão que o criador original queria para o seu desenho. O pobre do Otmar deve ter se revirado muito no túmulo com esse Pingo servindo ao sistema capitalista. Mas Sinto muito, ótimo. enfim, como curiosidade, eu acho legal a gente Querida, falar da única cheguei! polêmica envolvendo o nosso pinguinzinho fofinho, que, por incrível que pareça, teve realmente um episódio banido em vários países. Se você, assim como eu, também assistiu essa série lá nos anos 90, deve saber de qual capítulo eu estou falando. E é claro que só podia ser o de número 26, o episódio que finaliza. Porra, essa foca tá foda, hein? Querida, cheguei! Assisti essa foca aí 11h30 da noite pra dormir depois. Não dá não. Finaliza a primeira temporada, chamado O Sonho do Pingo, que é onde o nosso protagonista tem um Caralho. pesadelo com uma morsa gigante terrível. Olha só pra cara desse bicho. Meu irmão. Impossível não ter medo. Aliás, essa morsa também era um daqueles personagens que o Otmar tinha feito para demonstrar a sua técnica antes da criação do Pingo. Bom, pelo que eu me lembro, esse capítulo foi sim exibido no Brasil pela TV Cultura. Só não sei se ele foi ou não censurado nas reprises mais recentes, né? Comentem aí se você já chegou ou não ao Salve, salve, músico comunista. Bem-vindo aí. pelo. Parece o Omar Aziz aí, é foda, né? Mas
é isso. Esse é o nosso Pingo. Um desenho simples, sem histórias mirabolantes e nenhum diálogo 100% entendível. Um desenho que não tinha pretensão de ser pedagógico ou politicamente correto, como são as animações de hoje em dia, mas que mesmo assim conseguia passar algum tipo de mensagem. É o que eu... Mano, os pais do Pingo desciam o reio nele, fi. Ou aprendizado. Pingo era uma série que mostrava a vida cotidiana, a vida simples, numa época onde as crianças eram realmente crianças e não nasciam com smartphones ou tablets grudados no corpo. Podemos até dizer que essa foi uma das últimas séries realmente feitas para o público infantil se identificar e assistir, já